Oi, tudo bem com vocês, pessoas? Bom, hoje eu vim aqui pra contar pra vocês como que anda as coisas. Na verdade, eu vim contar pra vocês como que faz pra trabalhar em navio. Eu tô indo agora, no mês que vem, trabalhar em navio. Eu deixei pra fazer esse vídeo só agora, porque eu acabei de receber meu visto em casa. Eu deixei a caixinha de perguntas pra vocês no Insta, e alguns de vocês fizeram umas perguntas, então eu anotei. Antes de responder essas perguntas, eu quero falar pra vocês um geral, assim, do que é que eu tô indo fazer. Então, eu tô indo trabalhar na companhia Norwegian Cruise Lines, que é uma companhia americana. E aí, o que acontece? Eu não faço costa brasileira, eu só faço costa que saia dos Estados Unidos. Então, o navio que eu vou trabalhar, o Norwegian Sun, é o mais pequeno deles, cabe em torno de 2.000 e pouquinhas pessoas, passageiros, em torno de 900 e poucos tripulantes dentro do navio. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com criança, recriação de criança no navio. Então, vai ser basicamente isso. Minha rota vai ser Fort Lauderdale, saindo de lá, e indo pra Bahamas, não vou lembrar o nome, mas é a ilha que a Norwegian comprou, então é uma ilha da Norwegian. A gente vai parar lá algumas vezes, quase sempre, praticamente toda semana. E aí, depois de lá, a gente vai pra Cuba. Então, normalmente, a minha rota vai ser Fort Lauderdale, Key West também, que é juntinho ali com Miami, dá pra ir de carro pela ponte, mas a gente vai de navio, né? Então, faz Orlando, Flórida, Bahamas, Cuba. Basicamente isso. Vai ser minha rota. E por quanto tempo eu vou trabalhar? Meu contrato não é um contrato regular. O contrato regular é em torno de 6 meses em alto mar, 2 meses de férias. O meu contrato é seasonal, então eu vou trabalhar somente o verão. Pode ser até de 4 meses, só que eu tô embarcando agora dia 3 de junho. Então, não sei se vai dar exatamente 4 meses, porque meu contrato é até setembro. Vai dar um pouquinho menos. Mas estou indo para os Estados Unidos dia 24 de maio, porque eu tenho uma semana de treinamento em Tampa antes de entrar no navio. É um treinamento relacionado com o que eu vou trabalhar com as crianças. Os diferenciais dessa companhia. Então, a gente não precisa do STCW, ele custa em torno de 1.000 e poucos, 2.000 reais. Tem vários preços, depende de onde você vai fazer. Pra entrar nesse navio, nessa companhia, eles dão um curso lá. Então, você não precisa fazer o curso antes. Eles vão te dar a bordo. E aí, agora, eu vou ler um pouquinho aqui das questões, e aí, qualquer coisa, eu conto um pouquinho do meu processo através das questões. Uma das perguntas foram como começar a aplicar pra isso. Então, eu entrei em contato com a Infinity Brasil, a empresa que recruta pessoas pra trabalhar em navio aqui no Brasil. Eles recrutam para várias empresas, então você vai entrar no site deles, vai olhar qual que é a vaga que se encaixa mais com você. Tem várias vagas. Tem vaga para quem não fala tanto inglês, então seria camareiro, trabalhar dentro de cozinha, enfim, fotógrafo. Não, acho que fotógrafo tem que falar inglês. Não sei qual que é o nível que eles pedem. Vocês têm que pesquisar isso. Mas sei que para trabalhar como staff, que é o que eu vou fazer, com staff com crianças, eu precisei ter o inglês fluente. Precisei atingir 90% no teste de inglês que eles fazem, que eles pedem no processo de aplicação ainda. Então, eu tive 94, 96, não consigo lembrar exatamente qual que foi a minha nota, mas foi mais ou menos isso. Eu tinha que tirar no mínimo 90%. E aí, deu tudo certo. Como que eu comecei então? Eu entrei lá, me apliquei no site, na mesma semana eles entraram em contato comigo, fizeram uma entrevista. O pessoal da Infinity. E esse é localizada em Santos. Fiz a primeira entrevista com eles, passei. A segunda entrevista ia ser em São Paulo, porque a companhia estava vindo pro Brasil. Não necessariamente é presencial. Não sei como funcionam nas outras. Sei que a minha eu tive que fazer em São Paulo a primeira entrevista com a companhia. Então foi totalmente em inglês. Tive esse gasto de ir para São Paulo para fazer essa entrevista. Então fui para São Paulo, fiz essa entrevista, passei nessa primeira entrevista, vou para uma segunda entrevista. Não são todos os cargos que necessitam uma segunda entrevista. O meu precisou. Tem alguns outros, acho que outros staff também precisa. Eu sei que quem quer trabalhar como DJ também precisa. Não sei as outras vagas. Eu sei que cozinheiro não precisa. Nossa senhora, que informativa, né? Vamos pesquisar. Tô falando da minha experiência, gente. Então, fiz a minha segunda entrevista. Foi com o pessoal lá de Miami, foi por Skype. Não precisei fazer viagem nenhuma. Até então, não tive nenhum gasto, além da viagem pra São Paulo. Nada de gasto pra aplicar, nem nada. Mentira, tive um gasto. O teste de inglês que custa $70. Mas, além disso, não teve mais nada. Passei nessa segunda entrevista. Foi uma entrevista bem longa. Foi uma entrevista com o manager de lá. E eu esqueci como é que fala manager em português.
Ixi. E aí eu passei nessa entrevista. Demorou mais ou menos uns 7 dias pra vir essa resposta, porque era carnaval. Passei nessa e aí começam os gastos. Depois que você recebe um e-mail dizendo você foi escolhido pra trabalhar na nossa empresa, aí chega a hora de você desembolsar um bom dinheiro, porque a partir desse momento começa os gastos. Tava na hora de eu fazer os meus exames físicos. Uma lista gigantesca. Você tem que fazer na empresa que é conveniada com a companhia de cruzeiros que você vai trabalhar. No caso, a minha era Paramedical. Então, a Infinity tava me dando toda a assistência o tempo inteiro. Fiz os meus exames, deu tudo certo. Deu tudo certo, não. Tem uns probleminha, mas aí deu laudo, deu tudo certo no final das contas. E os exames custaram em torno de R$870. Aí, puxadinho. Aí, beleza. Conta mais lá, porque a gente é do interior, né? A gente mora em Coronel Vivida. Conta lá, passagem pra Curitiba, porque a Paramedical mais perto daqui é de Curitiba. Foi lá, se foi seus R$1.000 e poucos, porque passagem pra Curitiba também dá mais uns R$300. Fui pra lá, fiz isso, mas também aproveitei a viagem e fiz o meu curso de primeiros socorros, que também era exigido. O curso de primeiros socorros fiz com a Trophy. Eles cobraram R$450, como fiz no cartão deu R$490. Beleza, mais isso, mas a Trophy é a companhia que te dá o certificado certinho, todo em inglês, enfim, não tem problema nenhum com a companhia depois. Então, preferi fazer com eles. Foram até a casa da minha tia, me deram um curso, foi super tranquilo. Depois disso, voltando, eu tinha que fazer a minha vacina contra varíola. Varíola não, varicela, isso. Fiz a minha vacina de varicela, custou mais R$120. Mesmo você tendo tido varicela quando criança, você não tem uma comprovação. Então, você tem que fazer um exame mostrando que você já passou por isso, ou fazer novamente a vacina. Saiu mais barato do que fazer esse exame, enfim, ter que pagar consulta e tudo mais. Foi isso até então foi os exames, foram o curso de primeiros socorros e a vacina e as passagens. Passei por tudo isso, meus exames foram aprovados pela empresa, tava tudo certo. Aí chegou a hora de fazer o visto. Eu fiz em Porto Alegre, foi super tranquilo. Eu fiz semana passada, eu fui num dia, voltei no outro dia, voltei no mesmo dia que eu fiz, no caso, só que é bem longe daqui, então mais passagem pra Porto Alegre e mais R$606 do visto. Vão fazendo a soma aí, gente, porque é um dinheirinho que você tem que desembolsar. Enfim, eu recebi meu visto semana passada não, ontem. Uma notícia boa, maravilhosa. Fui fazer o visto C1D, que é o visto que a gente precisa pra trabalhar em cruzeiro, porque minha companhia é americana. Se você escolher uma MSC da vida, provavelmente o cruzeiro vai ser Brasil, Europa, então normalmente você não precisa do visto. Tudo depende da companhia que você vai trabalhar. Vou contar um pouquinho aqui na entrevista. Então, cheguei lá, era muito mais organizado do que em São Paulo. O visto de au pair eu fiz em São Paulo. Muito mais organizado, muito mais rápido, eles foram muito mais ágeis. É tudo, você entra, você senta, você não fica em filas de pé. A cônsul que eu fiz a minha entrevista, maravilhosa. Super simpática, sério. Cheguei, ela começou a falar em português comigo, pediu pra onde eu ia. Falei que ia trabalhar em cruzeiro, então ia pra Orlando. Ela perguntou qual ia ser meu salário. Falei qual ia ser meu salário. Ela também perguntou por quanto tempo era meu contrato. Respondi que era 4 meses. Que foi isso? Aí ela olhou meu passaporte e viu que eu tinha um visto de au pair. Aí ela começou a falar em inglês comigo. Ela perguntou, você foi uma au pair? Eu falei, sim, foi uma au pair. Aí ela perguntou até quando. Falei que ia até no outubro do ano passado. Aí eu falei, agora você vai trabalhar? Exatamente, agora eu trabalho na navio. E aí ela pediu qual que era a minha função no navio. Falei que era recreação com crianças. Ela perguntou basicamente isso, gente. Eu não lembro se ela perguntou mais alguma outra coisa. Acho que foi isso. Aí ela falou, parabéns, seu visto foi aprovado. Eu, calma, moça, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu ouvi dizer que com esse visto era possível ter o visto de turista sem pagar nada extra. Aí ela falou, sim, você ganha os dois. Eu falei, tá, muito obrigada. Aí saí, né, mais feliz. Mas aí, o jeito que ela falou assim, tipo, tá, você pega os dois. Pensei, não, ela pensou que eu ia pegar o C1D, que era, tipo, 2 juntos, sei lá, sabe? Não botei muita fé. E aí, chegou meu passaporte ontem e agora eu tenho 3 vistos. O meu passaporte tá lindo, assim. Eu tenho um visto de au pair, que já tá vencido, tenho um visto de tripulante e tenho um visto de 10 anos de turista sem ter que pagar nada e sem ter que mostrar vínculo com o Brasil ou alguma coisa relacionada a isso. Agora eu vou dar mais uma olhada. É garantido entrar? Não é garantido entrar, mas as primeiras etapas são todas de graça. Então, você pode testar, pode tentar aplicar. Se não entrar, foi ali, você não gastou nada.
Você precisa estar fluente em inglês? Então, como eu falei, depende do cargo. Tem alguns cargos que você pode ter um inglês intermediário e tá tudo certo. O que eu vou fazer no navio? Já contei pra vocês. Vou trabalhar com recreação com as crianças. Tem folga? Não tem folga. Não tem folga pelo contrato inteiro. Sim, dias inteiros de folga. Não tem. Minhas folgas vão ser por horas. Assim, eu vou trabalhar em torno de 12 a 13 horas por dia, todos os dias. Porém, os meus horários podem ser picados. Tipo, eu trabalho um pouco de manhã, daí descanso um pouco, daí trabalho mais um pouco, daí descanso um pouco, trabalho mais um pouco. Depende. Não sei exatamente como vai ser. Tava bem apreensiva em relação a isso, mas tenho conversado com pessoas que já trabalham com isso e agora eu tô bem animada. Acho que vai dar tudo certo. Quantas horas de trabalho? Como eu disse, 12 a 13 horas. Tem que pagar esses valores que eu falei pra vocês. Nada além disso, o voo eles pagam. O visto eles reembolsam e eles reembolsam também uma parte do que você pagou pelos exames. Então, é bom. O inglês não é bom, eu posso escolher o navio? Não pode escolher o navio. Tipo, primeiro contrato não. Não sei como é que funciona depois. Se você tem algum privilégio, você pode escolher a rota que você quer fazer, não sei mesmo. Mas o primeiro não. Então é a companhia que te coloca no navio. É isso, gente. Se o inglês não é bom, vamos estudar inglês, né? Porque inglês é bem útil hoje em dia. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer outras dúvidas, é só deixar comentário aqui embaixo. Eu respondo tudo certinho. E espero que eu tenha sanado algumas dúvidas de vocês. E vamos ter coragem, né, gente? Vamos viajar. Vamos trabalhar no mundo. É isso, então. Beijão. Obrigada por ter assistido até aqui.